Se você é um fã de terror, provavelmente você assistiu Invocação do Mal. Mas será que você conhece a verdadeira história que inspirou o filme Invocação do Mal? O filme foi lançado em 2013 e teve a direção de James Wan, que contou a história da investigação do casal Ed e Lorraine Warren. No primeiro longa, nós vamos ver este casal de demonologistas investigando uma assombração na casa que pertencia à família Perron. O que não se sabe é que a história é muito mais bizarra e tenebrosa do que aquela que foi apresentada no filme. O ano era 1970 e a família Perron, que era composta pelo casal Roger e Carolyn e mais 5 filhas, estava procurando uma casa que fosse grande para abrigar a família, já que a família era numerosa. E eles então encontraram em Rhode Island a antiga propriedade Arnold, que parecia ser o palácio perfeito para a família se abrigar. A mudança verdadeiramente só ocorreu em 1971. Bom, o terreno era enorme, tinha jardins, pastos e uma casa com 14 quartos. Assim, ela era perfeita para abrigar os 7 Perron. Não demorou muito para que a família começasse a sentir a presença sombria que habitava aquele local, ou as presenças sombrias. Mas se você quer a história verdadeira do que aconteceu com a família Perron, esqueça o filme. Saiba o porquê disso com Andrea Perron, a filha mais velha. I'm going to start this with a heartfelt sentiment. I love this movie, and the reason that I do is not necessarily because it is fact-filled. It is actually a cherry picking of the files of Ed and Lorraine Warren and the information that my family provided to the producers. And what they did was they took our story and Lorraine and Ed's story, and they created their own third story. And the reason that they did that was because it would be virtually impossible to compress 10 years into 2 hours. And the other part of that is that Hollywood, or as I like to call it, Hollyweird, doesn't trust you. And that's not their fault. They're just going on past experience. But they thought that if they told the true story, that it would literally run you out of the theater. And that's why you got a toned down version called The Conjuring. Os fenômenos paranormais e sobrenaturais começaram quase que imediatamente com a mudança da família Perron. No dia em que os Perron se mudaram para o lugar, Andrea foi ajudar a carregar as coisas para dentro, assim como as outras meninas. Andrea era a filha mais velha, como eu já disse. E então, ela, ao entrar na cozinha, ela percebeu que o Sr. Kenyon, que era o homem que havia vendido a casa para eles, estava na cozinha. Mas perto dele havia um homem diferente. Segundo ela, estava vestido com roupas diferentes. Na verdade, eram roupas do século XIX. E quando Andrea questionou a mãe, Carolyn, a respeito de quem era aquele homem, afinal de contas, que acompanhava o Sr. Kenyon, ela disse: o Sr. Kenyon está sozinho. Logo em seguida, Christine, outra das filhas dos Perron, entrou e perguntou para a mãe: mamãe, quem é aquele homem com o Sr. Kenyon? E a resposta foi a mesma: o Sr. Kenyon está sozinho, filho. Mas segundo Andrea, ninguém deu importância a isso, porque estava aquela bagunça da mudança. Mas a realidade é que elas viram aquele homem em outras ocasiões e se deram conta de que somente as crianças conseguiam ver aquele tal homem do século XIX.
E o Sr. Kenyon, antes de ir embora, deixou um recado, um alerta para a família. Deixem sempre as luzes acesas. As primeiras manifestações que foram notadas foi quando Carolyn reparou que, mesmo depois de varrer a casa, apareciam montes de sujeira nos cômodos. Também a vassoura dela era escondida e ela até julgou que as meninas estavam brincando com ela. Notou que não eram as meninas quando isso começou a acontecer, quando as meninas estavam na escola. Também começaram a surgir cheiros pútridos, como carne podre pela casa. E mesmo procurando por toda a casa, nunca conseguiram identificar de onde vinha esse fedor tão terrível. Nancy e Christine compartilhavam um quarto, enquanto Cindy e April outro. E Andrea tinha um quarto só para si, exceto nas noites em que as irmãs vinham rastejando até sua cama, tremendo e chorando de medo. As mulheres da família começaram a perceber que havia algo de errado naquela casa. Além disso, as crianças descreviam alguns espíritos bons que não pareciam perturbá-las e que entravam em seus quartos, que perseguiam-nas pelos corredores, mas outros eram agressivos, muito agressivos. Segundo as meninas, um fantasma cheirava flores e outro ia gentilmente dar-lhes um beijo de boa noite nas suas camas, todas as noites. Outro parecia ser um pequeno jovem garoto que as meninas viam, hipnotizados, empurrar carrinhos de brinquedo pelo quarto, impulsionados por aquela mão invisível. Manny era um espírito que as crianças Perron amavam. Manny aparecia diante das crianças muitas vezes em pé e ficava assistindo às suas atividades diárias, às suas brincadeiras e sempre com um sorriso meio torto no rosto. No entanto, se elas fizessem contato visual com Manny, ele simplesmente sumia. Para muitos, Manny seria o espírito de Johnny Arnold que cometeu no sótão da casa em 1700. Mas não eram apenas aparições. O que havia de sobrenatural naquela casa? Outras atividades puderam ser observadas. Segundo os Perron, vários objetos levitavam, ou eram arrastados ou caíam sem que nada pudesse ter provocado aquilo. Os Perron também viram uma espécie de sangue alaranjado escorrer em uma das paredes. E esse material se dissolvia tão rapidamente quanto aparecia. Os cabelos das meninas eram puxados enquanto elas dormiam. Portas que batiam com tanta força que faziam tremer toda a residência. E algumas portas não fechavam de jeito nenhum. Não importava o quanto de força fosse exercida sobre elas. Também, as meninas relatavam que um garotinho era visto caminhando pelos cômodos, chorando e chamando pela sua mãe. Mamãe! Mamãe! Era o que eles ouviam, e isso não deixava que eles dormissem. A pequena Cindy, que tinha 8 anos na época, era uma das que mais sofria com todos esses fenômenos. Ela dizia que algumas vezes alguém repetia para ela: há 7 soldados enterrados na parede. Na realidade, ela disse numa noite a André que sua cama estava cercada de pessoas e todos eles repetiam: há 7 soldados enterrados na parede. Mesmo Roger, um católico convicto e que não acreditava de maneira nenhuma nos eventos paranormais que ocorriam e eram descritos pelas mulheres da família, em uma determinada vez sentiu uma presença fria atrás de si no porão e que cheirava muito mal. Um dos espíritos que surgia para as crianças, a família Perron decidiu não revelar. Mesmo Andrea Perron, que escreveu um livro, na verdade uma trilogia, House of Darkness, House of Light, sobre as suas experiências na casa e as experiências de sua família, deu a entender que o espírito inominável pode ter feito algo de muito ruim com algumas das meninas.
Quando foi perguntado a ela sobre o espírito durante uma entrevista, ela evitou a questão, dizendo então: vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa, com 5 garotinhas. E os fenômenos continuavam. Eram camas que levitavam alguns centímetros do chão, um aparelho de telefone que pairou no ar e caiu bruscamente, batendo ali na base do telefone quando alguém entrou na sala. Objetos que voavam pela casa por conta própria. Muitas vezes as cadeiras eram puxadas de repente debaixo de um convidado desavisado. E as fotografias penduradas que caíam das paredes. Carolyn, já desesperada com o caos que se instalava ali, decidiu pesquisar e foi procurar o histórico da casa e descobriu que ela havia pertencido à mesma família por 8 gerações. Descobriu também que algumas misteriosas aconteceram naquele local. Segundo o livro de registros públicos da cidade, a propriedade foi palco de 2 por enforcamento, inclusive Manny. Um por veneno, o estupro de Prudence Arnold, de 11 anos, por um lavrador. 2 afogos e a 4 homens que haviam morrido congelados. No entanto, o maior pesadelo da família Perron foi o fantasma de uma suposta bruxa chamada Bathsheba Sherman, que viveu na propriedade durante o século XIX. Ela foi numa árvore atrás do celeiro e seu espírito continuaria vagando pela região desde então. Bem, o alvo principal de Bathsheba parecia ser a mãe da família, Carolyn. A história de Bathsheba diz que seu nome de batismo era Bathsheba Tyre, nascida em 1812, e ela teria sido expulsa junto com seu marido da comunidade em que viviam após seu bebê ter sido encontrado com uma espécie de agulha enfiada na cabeça. Bathsheba foi denunciada como bruxa, mas não foi morta, apenas obrigada a viver isoladamente desde então. Algumas pessoas falam que ela teria tido mais 3 filhos, mas todos teriam morrido antes de completarem 4 anos de idade. Marcada como uma mulher muito cruel, muito rústica, Bathsheba morreu em 25 de maio de 1855. Quando um médico legista foi examinar seu corpo, escreveu que nunca havia visto nada como aquilo. O corpo da bruxa havia se solidificado tanto e tão rápido que era como pedra. Os rumores locais diziam que Bathsheba foi condenada à morte por ter introduzido na nuca de um bebê que estava a seus cuidados uma agulha, tal qual como seu filho. Bathsheba protestou, dizia-se inocente, mas ainda assim ela foi. Os Perron descreviam Bathsheba como uma aparição simplesmente terrível. E as histórias sobre o fantasma de Bathsheba atormentando a comunidade não eram novidade. Era fácil perceber que Bathsheba, ou qualquer espírito que se parecesse com ela, tinha os seus favoritos na casa. Ela torturava com frequência Carolyn Perron, que começou a se sentir doente. Também Cindy, que muitas vezes foi um alvo frequente deste fantasma, enquanto parecia cobiçar o Sr. Perron. Sempre que Roger estava em casa, os aparelhos quebravam com frequência. E então Roger descia até o porão para consertar as máquinas. Enquanto ele trabalhava no conserto, muitas vezes ele sentia Bathsheba tocá-lo, acariciando seu pescoço ou passando as mãos em suas costas. Porém, enquanto Bathsheba desejava o Sr. Perron, ela detestava, odiava Carolyn, sua esposa. E era claro que Bathsheba, ou este outro fantasma, queria Carolyn fora da casa. Bom, um artigo de 1977 de um jornal local escreveu que a Sra. Perron disse que acordou uma manhã antes do amanhecer e encontrou uma aparição ao lado de sua cama. A cabeça de uma velha pendurada de um lado sobre um velho vestido cinza. Havia uma voz reverberando: saia, saia, eu vou levá-la para fora, com morte e tristeza.
com o tempo, os ataques de Bathsheba a Carolyn se tornaram mais cruéis. Carolyn foi beliscada, foi estapeada e teve objetos jogados sobre ela. E Bathsheba sabia qual era o maior medo de Carolyn: o fogo. E então, repetidamente, acidentes com fogo aconteciam perto de Carolyn. E até mesmo tochas foram jogadas, acesas, sobre a sua cama. Diferentemente do que se crê por aí, a família Perron era sim muito religiosa. Eles eram católicos, inclusive Carolyn havia se convertido ao catolicismo quando do casamento com Roger. No momento em que fenômenos começaram a ocorrer, Carolyn procurou a ajuda de um padre da paróquia que eles frequentavam. E o padre, simplesmente, segundo Andrea Perron, pediu para que eles se retirassem daquela paróquia. Estaria o padre tão apavorado que os impediu de frequentar a igreja? As consequências sociais para as meninas Perron daquela assombração foram inúmeras. A própria Andrea conta-nos que ela sempre foi uma boa aluna. No entanto, foi chamada à sala do diretor, que, brigando com ela, disse que ela não falasse mais a respeito do que acontecia em sua casa, senão seria expulsa da escola. E muito diferente do que se mostra no filme Invocação do Mal, não foram os Perron que chamaram Ed e Lorraine Warren. Veja agora nas palavras de Andrea Perron em uma palestra em Tampa. When Ed and Lorraine Warren came to our home for the first time, it wasn't 1971, it was the night before Halloween in 1973. We had already been there for quite some time. We had already gone through some really remarkable and very frightening things. The reason that they came to the house was not because my mother sought them out. She had no idea who they were when they showed up at our kitchen door at about 7 o'clock in the evening, and it was already pitch dark and it was freezing outside, and my very gracious mother invited these apparently harmless people into our home. The only reason that they knew about us was because a young man 2 months earlier showed up in our yard in a VW van, you know, like hippie style. Remember, anybody old enough to remember the old VW vans? And he and his team came from Rhode Island College. Their group's name, the acronym was PIRO, P-I-R-O. And he said, his name is Keith Johnson, and he said he had received a phone call from my mother asking him to come help us. My mother never called anyone, but someone did. And when he walked into the house, he had an experience that was so profound and so disturbing that he is the one that set out to contact Ed and Lorraine Warren on our behalf. And the reason that they waited to come to the house just prior to Halloween was because they were mistakenly thinking that that would be their very best chance to see some type of manifestation in our home. A partir daí, continuavam os ataques a Carolyn, por exemplo, como no dia que ela estava deitada olhando pela janela, quando sentiu uma dor aguda na panturrilha. Ela foi olhar e encontrou um grande ferimento sangrando, que parecia, nas palavras dela, como se fosse uma agulha de costura grande espetada em sua pele. Bom, depois de tantas ameaças, Bathsheba tomou um rumo diferente e passou a tentar possuir Carolyn. E é exatamente neste momento que os Warren entram na vida da família Perron. Então, logo Lorraine entrou na casa, ela se dirigiu à cozinha e, colocando uma das mãos sobre um fogão preto que havia lá, ela fechou os olhos e disse: há um espírito aqui, e o nome dele é Bathsheba. Segundo Andrea, não havia como ela saber da existência de Bathsheba. Ed Warren
por sua vez, concordou que Carolyn realmente estava possuída, assim como Roger acreditava. O casal Warren começou então uma sessão no local. Na verdade, eles tentavam fazer contato com aqueles espíritos ou demônios, segundo eles, que atormentavam a família. Eles não só tentaram, eles conseguiram. E em meio a esse processo, Carolyn parecia mais envolvida pelo espírito de Bathsheba. Falava em línguas diferentes, agia, se portava de uma forma que não era usual, se vestia com roupas de época e, além disso, fenômenos como cadeiras voando começaram a aparecer. Ed Warren, então, optou por um exorcismo que fosse feito ali. Mas esse exorcismo, diferentemente do filme, foi desastroso. Em primeiro lugar, porque as meninas Perron, ocultas na escada, viram tudo o que aconteceu. Segundo Andrea, a mãe se contorceu ao ponto de ficar numa posição como uma bola, impossível para que um corpo humano pudesse realizar essa façanha. Segundo as palavras dela, abre aspas, a noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes e teve uma força que não é deste mundo, que a jogou a 6 metros de distância em outra sala. E ainda segundo Andrea Perron, quando isso aconteceu, Roger, seu pai, se enfureceu, inclusive chegando a agredir Ed Warren. E em seguida expulsou os Warren e o padre da casa. Anos depois, Karen disse que apesar da intenção do casal Warren em ajudar, bem, tudo piorou depois daquele exorcismo. O único conselho que o casal Warren deixou aos habitantes ali daquela casa foi: saiam. Eles não podiam fazer mais nada pela família. Na realidade, a família Perron continuou no local por longos e fatídicos 10 anos. Afinal, eles não tinham condições financeiras para sair dali, para desocupar a casa e simplesmente fugir. Isso só ocorreu em 1980, quando eles se mudaram para a Geórgia. Mas, quando a história veio a público, se tornou uma história midiática, todos começaram a se perguntar: bem, isso aconteceu com a família Perron, mas e os outros moradores que viviam naquela fazenda anteriormente? E então surgem os antigos proprietários. Conta-se que uma família havia contratado um empreiteiro para reformar a casa. O empreiteiro estava ativamente trabalhando na reforma, quando de repente ele simplesmente sumiu. Ele fugiu. Esses relatos afirmam que ele saiu da casa aos gritos, deixando para trás suas ferramentas e seu carro. A realidade é que apenas um pastor que morou na casa não pôde relatar nada de sobrenatural. Norma Sutcliffe, que adquiriu a casa posteriormente aos Perron, afirma veementemente que a casa é assombrada. Tanto ela quanto seu marido Gary e vários visitantes que a casa teve presenciaram experiências paranormais, incluindo a porta do hall batendo, sons de pessoas conversando em outra sala, sons de passos correndo ao redor da casa, além de um estranho e distinto caso. A cadeira do seu marido começou a vibrar na sala de estudos. Eles também disseram que testemunharam uma luz azul brilhante disparar através do quarto, uma névoa flutuando pelos cômodos da casa e vibrações nas paredes tão intensas que sentiam que a casa iria desmoronar a qualquer momento. Os visitantes de sua casa relataram a visão de uma mulher idosa, com coque no cabelo, movendo-se em silêncio por toda a casa. E se você tiver interesse, a casa está à venda por míseros 7 milhões de dólares. E nós do Paranormal e Sobrenatural gostaríamos de saber a sua opinião sobre este caso. O que você acha que acontecia ali?
o que você acha que solucionaria os problemas que essa casa de fazenda tem até hoje. E se você gostou do caso, não se esqueça de apoiar o nosso trabalho deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber as nossas atualizações. E mais que isso, faça um comentário, deixe nem que seja um emoji, ok? Um abraço e a gente se vê.